No último vídeo eu falei a respeito dos sintomas psicóticos dentro de um quadro de transtorno bipolar. Hoje eu vou falar sobre a congruência ou incongruência desses sintomas psicóticos em relação aos estados de humor. Se você ainda não está inscrito no canal, não perca tempo, se inscreve agora. No transtorno bipolar, espera-se que o paciente em estado de euforia, em estado de mania, tenha uma autoestima elevada, tenha pensamentos mais otimistas, tenha ideias menos realistas, claro, a respeito do futuro, do que está acontecendo, mas ideias mais otimistas, mais positivas. Quando a gente fala de estado depressivo, espera-se que a pessoa tenha ideias mais negativas, mais pessimistas a respeito do futuro. A gente já sabe que os sintomas psicóticos acontecem tanto no estado de mania quanto no estado de depressão. E sempre quando ocorrem, a gente tem um quadro de transtorno bipolar em que ocorrem sintomas psicóticos, a gente já sabe que esse quadro é um quadro mais grave e que precisa de maior atenção. Porém, quando esses sintomas que ocorrem, esses sintomas psicóticos que acontecem, eles são incongruentes com o estado de humor, ou seja, eles são inversamente proporcional ao que se espera daquele tipo de estado de humor, isso piora mais ainda esse prognóstico da doença. Então vamos lá, vamos entender o que eu quero dizer com isso melhor. Quando a gente fala de estado de euforia, a gente está falando normalmente em um estado em que a pessoa tem uma autoestima mais elevada, ela tem ideias mais otimistas, mais positivas a respeito do futuro dela. Quando a gente fala de depressão, é exatamente o contrário. Espera-se que a pessoa tenha pensamentos e ideias a respeito tanto dela, quanto do futuro, quanto das outras pessoas, mais negativas, mais pessimistas. Quando a gente fala de sintomas congruentes, de sintomas psicóticos congruentes a isso, a gente está falando de sintomas psicóticos que têm relação, né, que estão em acordo com o tipo de humor que o paciente está naquele momento. Então, se a gente pensar no estado de euforia, delírios de grandeza, delírios místicos religiosos, sentir-se especial, sentir que você é um enviado por Deus, delírios heteromaníacos no sentido de outras pessoas estarem apaixonadas por você, a pessoa cria falsas ideias, falsas percepções da realidade mais positivas do que elas realmente são, de uma maneira bastante desproporcional. Da mesma forma, quando a gente fala da depressão, espera-se que delírios de ruína, delírios de autodepreciação, delírios mais negativos, né, assim mesmo como, até mesmo como alucinações ou situações que tenham uma relação mais negativa contra si próprio, contra o futuro, contra todo aquele contexto que a pessoa está vivendo naquele momento, delírios de culpa exagerada, de doença, de morte, tudo isso é o esperado dentro de um quadro depressivo. Quando a gente fala de sintomas incongruentes, sintomas psicóticos incongruentes com o estado de humor, a gente está falando de sintomas psicóticos que são inversamente proporcional ao estado de humor. Então, se eu estou num quadro de euforia, num quadro de mania, em que o meu humor está mais elevado, que eu deveria estar mais otimista, que eu deveria estar mais positivo, a gente está falando de delírios de ruína, né, de situações de morte, de situações de perda, né, de situações autodepreciativas, que não é o que normalmente se espera dentro de um quadro de euforia, dentro de um quadro de mania. Da mesma forma, quando a gente fala de depressão, os tipos de sintomas psicóticos incongruentes estão relacionados aí com se sentir especial, com sentir que ele é escolhido, sentir coisas mais relacionadas aí que ele é o melhor, que ele é o maior, que ele é o mais capaz, coisas que não têm uma relação muito realista com o estado de humor que a pessoa deveria estar naquele momento, ou seja, um estado de humor mais depressivo. Isso torna tanto o diagnóstico quanto o tratamento do transtorno bipolar mais desafiador, né? E como eu já disse, o sintoma psicótico por si só, ele já mostra para a gente que o quadro da doença está mais grave, que o quadro da doença avançou. Quando a gente fala de sintomas psicóticos incongruentes, isso piora mais ainda.
Então, se você se identifica com o que eu estou falando aqui nesse vídeo de hoje, fique atento. Se você não faz tratamento, vai atrás de ajuda, porque o curso da doença não é um curso que melhora com o tempo sem você fazer nada.